Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sexta-feira, finalzinho de semana, e a gente vem fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, para a nossa meditação diária, aquela mudança que Ele espera de nós, não é? Todos os dias um pouquinho, não é? Aquela entrega pessoal que a gente tem que ter para com Jesus, não é? Para que a gente possa encontrar o caminho da salvação na nossa vida, né? O caminho da morada que Ele está preparando para cada um de nós. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela está no livro de Mateus, né? Continuamos em Mateus, só que hoje o capítulo é 9 e o versículo é do 9 ao 13. Justiça e misericórdia. Saindo daí, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Estando Jesus à mesa, em casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e pecadores foram e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: as pessoas que têm saúde não precisam de médico, mas só as que estão doentes. Aprendam, pois, o que significa: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício, porque eu não vim para chamar justos, e sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, hoje a palavra vem falar de Mateus, não é? Esse aqui que vos fala, esse que escreve esse livro aqui, livro de Mateus, né? Então, esse Mateus. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho quem era Mateus, não é? Eu costumo dizer, todos nós temos um passado, né? Seja um passado pesado, seja um passado assim mais lento, né? Temos um passado e os discípulos tinham o seu passado. A palavra diz aqui que Jesus encontrou Mateus e chamou Mateus para segui-lo, ou seja, houve um chamado à conversão para Mateus. Mas para a gente entender quem era Mateus, Mateus era um cobrador de imposto, ou seja, ladrão, né? Era aquele que cobrava a viúvas, cobrava impostos caríssimos, não é? Sem dó nem piedade de ninguém. E Mateus tinha suas amizades, seus amigos, cobradores de impostos e por aí vai. E aí Jesus encontrou Mateus. Jesus encontrou Mateus assim como a palavra diz. A gente via, né? Que Jesus disse que não queria que se perdesse nenhum daqueles que o Pai enviou a ele. Então, Jesus sempre atrás de nós, mesmo que a gente corra, que a gente se afaste, mesmo que a gente não queira Jesus do nosso lado, mas Ele está sempre em busca de nós. E esse evangelho, ele vem nos provar isso, não é? Mateus era um cobrador de impostos. Mateus tinha um emprego e esse emprego não agradava aos olhos de Deus. Por quê? Porque era um ladrão, ladruice, não é? E um dia Mateus teve esse encontro pessoal com o Senhor. E ele, de cara, aceitou seguir Jesus. Ou seja, ele aceitou a conversão na sua vida. Quando a gente começa a se converter, a gente começa a entender a palavra, a gente começa a vivenciar, a trazer a palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. As pessoas, elas começam a observar, não é? Principalmente a rodinha de amizades que a gente tem, né? Ou tinha depois da nossa conversão, não é? Eles começam a observar. Por quê? Porque geralmente
o nosso quadro de amizade, geralmente, ele é formado dentro daquela realidade que eu vivo. Ou seja, se eu vivo uma vida do mundo, eu gosto de bebedeiras, eu gosto de noitadas, eu gosto de estar saindo com A, com B, com C. Geralmente a minha turma gosta das mesmas coisas, né? Assim, pronto. Mateus tinha sua turminha de cobradores de impostos, né? E eles frequentavam a casa de Mateus, eles jantavam, eles comiam com Mateus, assim como nós também temos, né, as nossas amizades. E Jesus disse: vou jantar na sua casa. Foi jantar com Mateus. Lá chegou as amizades de Mateus, né? Os amiguinhos de Mateus que precisava também de conversão, né? Tudo gente errada. E aí, observando, chega os fariseus observando ali. E aí pergunta aos discípulos de Jesus, né? Por que o teu mestre senta na mesa com pecadores, né? Com ladrões, com pessoas que não prestam, né? Vamos só lembrar quem eram os fariseus. Os fariseus eram pessoas hipócritas, não é? Que viviam dentro das igrejas, viviam fazendo certinho para mostrar para uma sociedade que eles eram convertidos. Mas dentro do seu coração, eles faziam tudo ao contrário do que o Pai queria, do que Deus queria. Então, esses fariseus, eles observavam tudo, né? Então, eles, dentro do coração, eles eram uma coisa, mas por fora eles eram outras. Eles eram pessoas, assim, exemplar, pessoas que demonstravam exemplo, assim como na nossa vida, né? Na nossa vida, principalmente pessoas que frequentam a igreja, pessoas que vivem dentro da igreja, que trabalham dentro da igreja, a gente vê uma coisa, mas dentro do coração só Jesus conhece, não é? Já as pessoas que vivem no mundo, né, elas demonstram aquilo que o mundo oferece. A gente olha, a gente vê a diferença, né, de uma pessoa que vive dentro da igreja e a outra que vive fora da igreja, fazendo tudo quanto é de coisa errada. Então, quem está fora da igreja faz tudo que dá na telha, tudo que quer. E aí os fariseus, como eram pessoas muito certas, né, entre aspas, pessoas que para a sociedade eram pessoas certas, pessoas que pagavam o dízimo, pessoas que, entendeu? Que viviam ali dentro das igrejas lendo a palavra de Deus, né? Perguntou aos seus discípulos: por que teu mestre senta com os pecadores? Porque nós não somos pecadores. Nós vivemos certinhos ali a lei da palavra de Deus. Seguimos ali à risca. Como muitos no nosso meio seguem, não é? Você chega na igreja, você conhece pessoas que seguem fielmente ali. Pessoas que servem a Deus lá na igreja, na missa, no ministério de música, no ministério de intercessão, no ministério de acolhimento, ou seja, um ministério, ou seja, um grupo que trabalha ali em cima de cada coisa, né? Você olha, você diz, nossa! E tem gente que até vai à igreja todos os dias, tem gente que está ali, sempre sendo ali, trabalhando, né? Tem alguma coisa, um evento na igreja, vai lá, trabalha, tal, se dá totalmente. Mas muitos são fariseus, né? Muitos são fariseus. E aí Jesus escutou quando os fariseus fez essa pergunta aos seus discípulos. E Jesus disse: o Filho do Homem não veio para os sadios. O Filho do Homem veio para os doentes, né? Que significa? O Filho do Homem, que era ele veio para correr atrás dos pecadores, aquelas pessoas que estão andando errado. Vocês que se dizem saber da palavra, viver a palavra, eu não vim para vocês. Não vim porque vocês conhecem. Então é como se Jesus dissesse: a responsabilidade de vocês cresce, é maior do que qualquer outra responsabilidade, porque vocês sabem do que o meu Pai que está no céu
quer. Ou seja, vocês não são convertidos, vocês não vivem ali seguindo a minha palavra. Viva verdadeiramente aquilo, vivendo verdadeiramente aquilo ali, entre aspas, né? Eu não preciso estar atrás de você. Você sabe o que é certo e o que é errado. Mas eu vim para os doentes. Doentes são aquelas pessoas que ainda não encontraram Jesus Cristo na vida, que ainda não houve uma conversão verdadeira dentro do coração. Aquelas pessoas que aspiram mais às coisas do mundo do que às coisas do alto. Então Jesus quer dizer, eu estou com eles, eu estou correndo atrás dele. E essa passagem aqui, ela mostra nitidamente que quem está dentro da igreja, pessoas que são convertidas, pessoas que levantam a mão e aceitam Jesus, que nos desprezam, né, por sermos de outra denominação, vamos dizer assim, pessoas que acham verdadeiramente que nós estamos do inferno para baixo. Por quê? Porque a gente peca, porque a gente faz e acontece. Não pense você que Jesus está com você, não, porque você já sabe da palavra. Você conhece a palavra de Deus, né? Então a responsabilidade é sua, se você vai seguir verdadeiramente dentro do coração ou não. E o primeiro segmento para essas pessoas é não julgar quem está fora, né? Eu não posso julgar as pessoas que estão fora. As pessoas que têm os seus pecados próprios, né? Que vivem fazendo a vontade da carne, a vontade do mundo. O que oferece ali, a pessoa está aceitando. Porque um dia eu também fui igual. E Jesus lutou, conseguiu me resgatar daquilo ali, não é? Daquela vida. Então, eu não posso julgar quem está lá. Como o que mais a gente vê é as pessoas julgando. As pessoas que estão ali numa mesa de bar. Uma pessoa que está com um cigarro no bico, uma pessoa que está nas drogas, uma pessoa que bebe de cair, um alcoólatra. É muito fácil e é o que mais a gente vê. E essas críticas muitas vezes vêm de pessoas que se diz convertida. Sabe quando você recebe um convite para visitar uma igreja, né? Uma igreja essa que não é a sua, vamos dizer assim. Eu sou convidada a ir a uma igreja evangélica, por exemplo, protestante. E eu resolvo ir, né? É a palavra de Deus que está lá sendo proclamada, eu vou, né? Se você for uma pessoa simples, né? Você não tiver uma roupa adequada para ir para a igreja, você não tiver um calçado adequado, você é olhado da cabeça aos pés, né? Você é ali criticado pela roupa que você está, pela roupa que você veio. É mais ou menos assim, né? Então, são pessoas que dizem ser convertidos, mas olham para você dessa forma, não é? Criticando a roupa que você está usando. Jesus veio dizer, eu não vim para você que está aí criticando, eu vim para esse que não tem a roupa adequada para vir ao meu templo, à minha igreja, né? Eu vim para aquele que está lá na mesa do bar, eu vim para aquele embriagado que está ali. Eu vim para aquele ladrão, porque eu não quero perder nenhum desses aí. Então é para ele que eu estou aqui, foi para eles que eu morri. Vocês que já entendem a minha palavra, procurem vivê-la dentro do seu coração, para que você possa me encontrar no dia final, né? Mas eu preciso correr atrás dessas pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que eu ignoro as outras pessoas que vivem outras denominações, que não faz parte da minha, não é? Que se diz convertida, não é? Jesus não está nem olhando para mim. Jesus está atrás de quem ainda não encontrou. A partir do momento, né, a certeza que eu tenho aqui é a seguinte, é que quando eu começo a entender a palavra de Deus, eu crio uma responsabilidade enorme em mim.
E essa responsabilidade é de viver a palavra de Deus, é de mudar a minha vida, verdadeiramente, não na mentira, na hipocrisia. A palavra diz que a mesa de Mateus estava cheio de pecador, de ladrões, cobradores de imposto, né? E Mateus estava ali no meio. Mateus deu o seu sim, mas aqueles que ali estavam não. Os fariseus, que a gente pode comparar, pode fazer parte desse povo da igreja, esse povo que critica quem está fora. Quem dança um forró, quem vai para um carnaval, quem faz isso, quem faz aquilo, porque quem vive dentro da igreja não pode fazer nada disso, ou seja, não pode viver mais nada, não é? E a gente percebe muitas vezes que existe um radicalismo tão grande que não é o cuidado para a pessoa não errar, para a pessoa não pecar, não é sobre isso. É sobre querer ser melhor, né? Se as pessoas tivessem no coração o desejo de converter as outras, né? De coração verdadeiramente, elas iam simplesmente mostrar o caminho certo, né? Você não pode beber e se embriagar. Você não pode ir para uma festa, né, onde ofende ali o corpo do ser humano, por exemplo, como essas musiquinhas que a gente vê. Você não pode fazer isso quando você dá o seu voto a ser um cristão verdadeiro. Por quê? Porque o corpo do ser humano é templo do Espírito Santo. Eu não posso deixar pegar o meu corpo e sair ali dançando, me desvalorizando como mulher, como homem também. Não é? Eu não posso ser um pedacinho de carne que satisfaz a vontade de A, de B, de C, de qualquer um. Eu não posso. E isso não é só para as mulheres, para os homens também. Não é? Principalmente para eles, que é os que vivem como carne de açougue, oferecendo aí a qualquer porcaria que se encontra. Não é? E aí, é sobre isso. Aí Jesus diz, eu não vim para você que está dando um de santo, eu não vim para você que está dentro da igreja, eu não vim para você. Eu vim para aquele que está ali, que não conhece a minha palavra ainda. Não é? Então, a gente precisa observar onde é que a gente pisa. Se você chega, você é convidado a participar de uma denominação que não seja a católica, vamos dizer assim. E você chega lá e você vê as pessoas menosprezando as outras porque vivem no mundo, porque dançam um forró, né? Menosprezando por quê? Porque é um bêbado. Aquele ali não tem jeito. Aquele ali tá perdido. Jesus olhar para aquilo ali quando morrer tá no inferno. Eu escuto tanto isso. Tá do inferno para dentro. Criatura, quem pode estar do inferno para dentro é você que conhece a palavra e está tratando o seu irmão dessa forma. Porque Jesus tá com ele. Jesus está com as pessoas ignorantes no entendimento, né, da sua palavra. Quando eu não entendo nada, eu tenho o favor de Deus ainda. Né? Nós, quando não entendíamos a palavra de Deus, lá atrás, a gente tinha um favor muito grande de Deus, porque Ele estava ali, em busca de nós. Ele estava em busca. Então, ninguém pode criticar ninguém porque está fora da igreja, não. Eu não posso criticar uma pessoa porque essa pessoa não se esforça a ir se confessar para receber Jesus assim como eu faço. Eu não posso. Eu posso orientar aquela pessoa, né? E tem um detalhe, se ela vier me procurar e pedir a minha opinião, né? Aí sim, mas eu não posso me meter na vida dela para querer que ela seja uma pessoa convertida. De forma nenhuma, porque para isso tem Jesus do seu lado. Jesus está no mocotó dela, atrás dela, até ela sentir o desejo de encontrá-lo. E esse desejo, muitas vezes, ele vem na dor. Quantas pessoas a gente não encontra? Eu fui uma que fui aos pés de Jesus pela dor. Pela dor.
E quantas e quantas. Muitos estão aí vivendo vidas maravilhosas, sem doença, sem sofrimento, né? Com uma classe social média que dá para sobreviver tranquilamente, sem aperreio de vida. Não procura Jesus. Mas quando essas pessoas elas caem, aí elas vão atrás de Jesus. Elas encontram Jesus na hora. Por quê? Porque vem através da dor. Então a dor é que faz parir, como dizia minha mãe, né? É a dor que faz parir. Então no instante eu corro para a igreja, no instante eu corro para me converter, né? Aí Jesus vem dizer, eu tô com eles até o fim. Eu tô aqui. Ela tá numa vida de bonança. Tá nem ligando para mim. Não vai numa igreja, não vai a uma missa. Todos os domingos eu estou ali esperando. Todo domingo Jesus nos espera na Santa Missa, né? Principalmente que é o local, o único local que ele se faz presente, corpo, sangue, alma e divindade. Então, se eu não sinto esse desejo, eu não posso dizer que eu o amo. Eu não posso dizer que eu o amo. E ele sabe muito bem disso. Porque ele está lá, ele está esperando e ele conhece cada um de nós. Porque nós temos um espaço dentro do seu coração especial. E ele conhece. Então ele espera por nós lá, mas a gente muitas vezes a gente não vai, né? Principalmente as pessoas que estão fora, mas nem por isso Jesus vai deixar elas fora, né? Eu conheço pessoas, né, que foram pela dor buscar Jesus e que até hoje permanecem na caminhada. Por quê? Porque se alimentou da palavra de Deus, foi mudando e hoje é uma pessoa verdadeiramente convertida. Mas você não sabe quantos anos de vida essa pessoa demorou para encontrar Jesus Cristo e Jesus ali atrás. E Jesus vem confirmar nesse evangelho de hoje. Eu não estou para você que está na igreja, eu não estou para você que está aí arrotando santidade. Eu não estou para vocês que fica julgando o outro. De forma nenhuma. Eu estou é para aquela prostituta que está ali. Eu estou é para aquela mulher que está ali se prostituindo, né? Muitas vezes vendendo seu corpo e muitas vezes dando até de graça, né? Porque elas não conhecem. Ela não conhece a palavra, não. Ela não conhece o que eu quero para a vida dela, não. Vai precisar acontecer algo na vida dela de dor, para que ela possa cair na real, né? Que ela possa cair na real e ela venha até mim e eu vou resgatar ela, eu vou tirar ela daquele meio, daquela vida, daquela situação e colocar vestes novas nela, né? E colocar ela no lugar que ela nunca deveria ter saído. Então Jesus veio foi para os pecadores. Jesus veio para nós pecadores, porque todos nós somos pecadores, não é? Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, né? Aqueles mestres da lei que eram ladrão, que eram pecador, Jesus estava ali. Aqueles fariseus, né, hipócritas que viviam uma vida certinha, mas somente a capa do Batman, como se diz, Jesus não está nem aí, né? Com certeza eles terão a sua recompensa quando morrer, né? Cada um que brinca com a palavra de Deus vai ter a sua punição, né? A sua punição. E será muito mais do que quem não entende, quem não sabe. Então não vamos olhar para quem está lá fora, não. Olhe para você, porque eu estou olhando para mim. Quantas vezes eu estou criticando o outro que não vai na fila da comunhão, falando para os católicos, não é? Quantas vezes eu critico o padre, o próprio padre, porque o padre não faz isso certo, porque o padre não faz aquilo, o padre não faz aquilo outro, não é? Eu tenho que olhar para mim, porque Jesus está de olho em mim. É em mim que ele está de olho, não é? É na minha casa que ele entra, é na minha mesa que ele senta, como ele sentou com os pecadores ali. Ele e seus discípulos, né? Então vamos parar de apontar para o irmão, né, que está lá fora. Vamos parar de aprontar.
A gente apronta no passado. Aí quando chega o futuro, a gente tá salvo. Tô salva, né? Tô salva porque eu levantei a mão, eu aceitei Jesus, pá. Beleza, né? Mas cadê? Cadê reconhecer esse Deus aí da palavra? Conversão não é levantar só a mão, não. Conversão é a gente matar a nossa vontade, as coisas que a gente pensa com a nossa humanidade, para colocar a vontade de Deus na vida. É simplesmente isso. É simplesmente isso. Que de simples não tem nada. É muito complicado ser uma pessoa, um católico autêntico, ser uma pessoa convertida verdadeiramente não é fácil. Porque a gente tem que mutilar a nossa vontade para colocar a vontade de Deus. Amém? Então hoje o Evangelho ele vem falar sobre isso. Quando você vê pessoas convertidas, de outras denominações principalmente, ou da sua própria denominação, católicos praticantes da renovação carismática católica também está assim, né? Quando você vê um desses apontar para o pecador, para o que está ali, né? Porque pecador todos nós somos, dentro ou fora da igreja nós somos. Mas aquele que está ali envolvido na bebida, nas drogas, na prostituição, é a vizinha, a filha da vizinha que está ali saindo com um homem casado de fulano e de cicrano. Ah, eu sou da renovação carismática faz 22 anos. Eu não aceito uma coisa dessa, de forma nenhuma. Corra de perto desse povo hipócrita, desses fariseus, não é? Que muitas vezes a gente se depara e muitas vezes somos nós mesmos. Nós mesmos somos assim. A gente tem como é que se diz? Uma ligação com os fariseus, né? Então que a gente se converta verdadeiramente, né? E entenda. Quando eu olhar para uma pessoa que está no mundo fazendo as coisas erradas, eu tenho que me lembrar. Jesus está com ele, ó. Jesus está comigo não. Está comigo não, porque eu já sei da palavra. Eu já sei da palavra e eu que estou aqui criticando ele, mas eu tenho certeza que Jesus está ali no pé dele, esperando ele encontrar. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.